Bem-vindos a mais um podcast da Lesp. Hoje a gente recebe o líder do PT aqui na Lesp, o deputado Paulo Fiorilo. A gente vai conversar um pouquinho sobre os projetos desse ano de 2023, também o que está previsto aí, que ainda deve gerar discussão nos próximos meses. Deputado, obrigada por participar com a gente. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Deputado, eu já começo te perguntando de um projeto da sua autoria, que é o 1123, agora de 2023, que estabelece a política de benefícios fiscais aqui no âmbito do Estado. Então explica um pouquinho melhor para a gente o que ele diz, se seria ali um complemento de uma eventual reforma tributária. Esse projeto ele surge a partir de uma CPI na legislatura passada que tratou da desoneração do ICMS. Nós temos um problema gravíssimo aqui no estado de São Paulo porque não tem transparência, nós não sabemos quem são as empresas beneficiadas, se elas estão dando retorno ou não, se tem sido importante esse benefício para essas empresas. A partir daí, a gente teve a oportunidade de ouvir outros estados e a gente conversou com estados que já estão mais avançados que o estado de São Paulo, por exemplo, com transparência. Empresas que são beneficiadas pela desoneração, elas vão colocar placas em frente às suas propriedades, elas vão colocar a identificação no produto. Então, a partir daí, o munícipe pode acompanhar e saber quem está sendo beneficiado. Então, quando surgiu a ideia, surgiu porque a base governista à época, que era do Dória, depois do Rodrigo Garcia, boicotaram a CPI. Não queriam que a CPI existisse, mas a gente insistiu e conseguimos ouvir pessoas. A CPI acabou não tendo nem relatório aprovado. O que a gente fez foi um relatório em câmara do Ministério Público e a partir daí a gente tem uma ação, inclusive na Justiça, eu e o deputado Barba, cobrando a transparência da desoneração, que não é pouca. Ela hoje deve estar em torno de 50 bilhões, recursos que seriam suficientes para cobrir outras despesas. Então foi a partir daí que a gente apresentou esse projeto. Ele dá mais transparência e possibilita, inclusive, que o Estado avalie se aquela empresa está merecendo ou não continuar com os benefícios. Bom, até dessa questão de ICMS, a gente teve bastante discussão esse ano, eu já vou voltar nelas daqui a pouquinho, mas eu queria um balanço aí, né? O senhor é coordenador de 3 frentes parlamentares, já vou citar aqui, que é pelo combate ao trabalho análogo à escravidão, pelo desenvolvimento econômico regional e pela valorização ítalo-brasileira. Então, um balanço aí dos trabalhos, das expectativas também para 2024 dessas frentes. Então, as frentes foram instaladas em 2023, nós fizemos 2 reuniões com cada uma das frentes. Tivemos aqui o ministro Luiz Marinho no lançamento de uma delas, o cônsul da Itália que participou de um evento da Frente Brasil-Itália. Tivemos também a Frente de Desenvolvimento Econômico Regional discutindo, em especial a região de Presidente Prudente, do Pontal do Paranapanema. Então, são frentes importantes que discutem temas atuais. Como é que você combate o trabalho análogo à escravidão? Até porque a gente tem várias situações no estado de São Paulo de denúncias, de prisões, e é preciso que a Leste esteja atenta a isso, inclusive com sugestões de legislação. O ano prevê que a gente retome esse trabalho a partir de fevereiro, com as 3 frentes. A frente ítalo-brasileira tem um desafio grande o ano que vem, que são os 150 anos da migração italiana. Então nós vamos ter várias atividades aqui na Lesp. A gente deve ter, além da sessão solene, uma exposição de fotos. A gente vai ter também o convite a parlamentares da Itália para participarem aqui de mesas redondas e, quem sabe, uma missão brasileira para a Itália para dialogar com o parlamento, com o executivo e com as experiências de desenvolvimento econômico regional. E a frente que discute desenvolvimento econômico também deve continuar esse trabalho. A gente tem a previsão de discutir o Alto Vale do Ribeira, que é uma outra região importante que precisa ser discutida, e não só com propostas e projetos, mas com ações práticas, com recursos, com investimento. As frentes do ano que vem prometem muito trabalho e a gente espera ter bons resultados. Bom, o senhor falou da frente, né, pela valorização ítalo-brasileira, e a Lesp tem recebido, inclusive, muitas autoridades de outros países aqui na comissão, são recepcionados aí por integrantes da Comissão de Relações Internacionais, da qual o senhor faz parte, inclusive já foi até presidente, né, da comissão. Então, como é que tem sido, como é que a Lesp, como um parlamento estadual, se relaciona com essas autoridades internacionais? Como é que pode ter esse benefício aí dessas conversas, dessa recepção dessas autoridades? Então, assim, além da comissão, o presidente tem recebido muitas delegações. A gente recebeu o pessoal da França, o pessoal da Itália, da China. São Paulo é um estado importantíssimo pela sua capacidade econômica, pela sua vocação. Então, muitos países têm interesse em parcerias.
Óbvio que as parcerias são feitas via Estado ou com outros entes do Estado, mas também passa pelo Parlamento pela possibilidade de discutir projetos de lei ou mesmo para que os parlamentares possam apresentar suas regiões. A gente tem parlamentares de várias regiões que têm interesse em desenvolvimento. E a vinda desses representantes ajuda muito nesse diálogo. Eu vou te dar um exemplo pequeno, mas importante. A gente começa agora um curso de italiano a partir de uma parceria que a gente fez com o consulado italiano. Deve ter sorteios de bolsas e a gente quer incentivar a língua italiana. Assim como a gente fez com o francês, que assinou aqui uma parceria com a Aliança Francesa para os funcionários, para os servidores, para os deputados que tiverem interesse. Eu mesmo estou querendo me inscrever no curso de italiano, né? Porque presidir a frente ítalo-brasileira precisa ser um fluente em italiano, apesar de ser um descendente e ter cidadania italiana. Então isso é importante e a gente quer aproveitar esse momento das festividades da Itália com 150 anos, da Alemanha com 200 anos, para poder marcar vários eventos importantes aqui na Alesp. Bom, seguindo aqui para as discussões que foram feitas, né, mais gerais aqui na Alesp, a gente teve um projeto de lei que simplificou a quitação de dívidas do ICMS estadual e teve ali uma emenda também que acabou não sendo acatada no final, na votação, que foi aí uma emenda que o senhor e o PT reclamaram que ela não foi acatada. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa questão, esse projeto, como é que foi a discussão e a importância dessa emenda. Na realidade, o que a gente sugeriu ao governo é que o recurso que ele vai conseguir, os recursos que ele pode conseguir a partir do parcelamento, da lei aprovada, que uma parcela fosse destinada aos municípios, em especial aqueles que vivem uma situação difícil. Todo mundo sabe que a arrecadação reduziu, os repasses estaduais e federais também, e reduziu porque o governo anterior, o governo do Bolsonaro, resolveu fazer política congelando o combustível, diminuindo a tarifa de energia, e agora quem paga o pato são os municípios. A gente então sugeriu ao Tarcísio, ao governo Tarcísio, que ele pudesse destinar uma parte desse recurso. Não teve acordo, não aceitaram a proposta e tem muitos municípios no Brasil, mas também no estado de São Paulo, que vivem uma penúria por conta da redução dos repasses. Aliás, uma questão mais grave ainda, os municípios da região metropolitana de baixos indicadores econômicos tiveram no orçamento desse ano, pelo menos até agora, um corte grave, assim, muito grande, de 60 bilhões para R$40. Então, a gente está discutindo isso, inclusive agora, por conta do orçamento, para poder melhorar para esses municípios e queremos discutir todos os fundos metropolitanos que existem no estado de São Paulo. Bom, teve um outro projeto aqui também que foi o que acabou anistiando dívidas pelo uso irregular de máscaras durante a pandemia. Na época da votação, inclusive, que acabou sendo aprovada, foi uma votação que se estendeu por mais de um dia, né, umas discussões que se estenderam aí, e o PT disse que iria acionar, né, queria questionar essa questão também na justiça. Como que ficou? Já faz um tempinho até que esse projeto foi aprovado aqui, então como é que ficou essa questão? Então, primeiro é preciso explicar para quem nos acompanha que assim, esse projeto ele tratava também de parcelamento de dívidas, né? E ele teve aí um artigo que era um verdadeiro jabuti. Não tinha nada a ver com isso, mas o governador Tarcísio devia ter um compromisso com o ex-presidente Bolsonaro, que abusou de manifestações públicas sem máscara, tinha multa, mais de 1 milhão, e ele conseguiu aprovar, apesar de todo o esforço que a gente fez. Nós judicializamos, está em Brasília, e a Justiça em Brasília vai se posicionar em breve. Espero que se posicione punindo aqueles que desrespeitaram as normas sanitárias. Por quê? Porque a gente vive uma situação hoje no mundo em que é possível que a gente tenha outras crises sanitárias. E se você não mostrar que quando o Estado decide uma política precisa ser cumprido, todo mundo vai desrespeitar. Pense naquele que respeitou, que fechou suas portas, que não aglomerou, que usou máscara. Ele vai se sentir um verdadeiro idiota. Então é preciso que o judiciário restabeleça essa condição e que o ex-presidente pague mais de 1 milhão para o Estado. E a multa não é por conta de dinheiro, é uma questão educativa, é mostrar para o cidadão que ele precisa respeitar a legislação e cumprir as suas obrigações. Nesse caso, a multa precisa ser aplicada. Bom, tentando entender melhor o que foi questionado, o que foi judicializado, né? Seria, então, para que as pessoas que tiveram essa anistia de multa, elas, de fato, elas tivessem essa multa meio que aplicada novamente? Como é que funcionaria? Não, porque teve muita gente que não pagou a multa. Que não multa. pagou, seriam multas não pagas mesmo. Por exemplo, aqui a gente tinha um caso do Bolsonaro que tinha 1 milhão de multa, mais de 1 milhão, depositou uma parte em juízo, e ele não vai pagar as multas. Outros também, deputados, cidadãos que cometeram esse crime. É preciso que se restabeleça a multa e que eles paguem. Ninguém vai pagar dobrado.
Se ele não pagou, ele paga. Se ele já pagou, está anistiado. Tem deputados aqui que pagaram, não serão cobrados. Bom, seguindo aqui para uma discussão que é importante eu explicar aqui no nosso programa, que a gente grava esse programa assim, horas antes de ter aí a votação, a expectativa de votação, que é a questão da privatização da Sabesp. Então, como a gente ainda não tem aí essa definição, infelizmente, enquanto a gente está gravando, queria uma avaliação dessa decisão, então, de privatizar a Sabesp, desse envio desse projeto aqui para casa. Como que o senhor, o PT, o PSOL, tem se posicionado completamente contrário à privatização, então queria que o senhor explicasse também do seu ponto de vista, até do ponto de vista como líder do PT, qual que é a opinião a respeito da privatização da Sabesp? Então, a nossa opinião é totalmente contrária. A gente está falando de uma empresa lucrativa, que presta um serviço essencial para a população, que tem um olhar social para aqueles que mais precisam, e é uma empresa que dá lucro. São 3 bilhões de lucro por ano e investe 5 bilhões no Estado. Então a gente acha que é um erro. Aqui não é um problema de privatizar, de fazer concessão, de vender ações, nada disso. Nós estamos falando de uma empresa superavitária. E os exemplos do Estado de empresas que foram privatizadas ou concedidas são exemplos ruins. Eu podia falar da Via Mobilidade, que todo dia quem usa os trens da Via Mobilidade sofre com paralisação, com quebra, com problema de ar-condicionado. Outro é o caso da Enel, que a gente viveu uma crise grave na cidade e no estado. Pessoas que perderam remédio, que tiveram problema com comida. Essas pessoas sofreram porque o serviço prestado por essa concessionária, que era uma empresa estatal, hoje não é mais, tiveram vários problemas e que precisam ser ressarcidos. Então nós estamos mostrando que é um erro, até porque a água é um bem essencial para as pessoas. E tem gente que fala assim, mas empresa pública, ela é burocrática. Eu queria lembrar aqui, para quem não lembra, a Sabesp enfrentou uma crise hídrica nesse estado gravíssima e deu respostas rápidas, buscando água, instalando conexões para poder trazer água de outros lugares e enfrentou da melhor forma possível. Então, não é esse o problema. A verdade tem que ser dita de forma clara. O governador quer entregar para a iniciativa privada uma empresa lucrativa e, pior, vai utilizar parte do dinheiro da venda para poder subsidiar a tarifa, não para todo mundo, para os vulneráveis. A tarifa social que tem hoje corre o risco de não ter mais. E a gente tem aumento de tarifa. Por isso que a bancada do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSB, do PDT se colocaram contrário a esse projeto. E a gente tem insistido nisso. Claro que o governo tem suas forças, tem os instrumentos necessários. Tem uma discussão aqui no plenário que não é nenhuma novidade, mas que o governo teria chamado os deputados e ofereceu emendas, 20 milhões de emendas, ou sei lá quantos milhões de emendas. É legítimo? Claro que é legítimo do jogo, mas que assuma, que dê transparência. Não, nós vamos dar emenda para quem aprovar esse projeto. Não, prefere não fazer isso, mas todo mundo sabe que tem. Até porque onde há fumaça, com certeza tem fogo. Bom, vocês não, né? Digo, a oposição, no geral, apresentou diversas emendas a esse projeto. Tem alguma ali que é mais... que vocês gostariam mais, que tem ali uma prioridade bom, a gente conversando antes, agora que você gostaria que fosse aprovada, que fosse junto? A prioridade nossa era aprovar o plebiscito. Que a população do estado se manifestasse dizendo se é a favor ou contra entregar a maior e melhor empresa, não só de São Paulo. A Sabesp é uma referência no mundo. É a terceira empresa do país, a quarta do mundo. Uma empresa importantíssima. Então, o que a gente defendeu e continua defendendo? Plebiscito. O governo não quer nem ouvir falar de plebiscito e diz o seguinte, não, o plebiscito foi feito nas urnas. Não é verdade. O governador não colocou uma linha no programa de governo sobre privatizar a Sabesp. Aliás, fugiu do debate quando fez o debate com o Haddad. O próprio Haddad, que era candidato à época, dizia, ô Tarcísio, você fala uma coisa hoje, outra amanhã. No fundo, você quer privatizar a Sabesp. Não vou não, quero fazer um estudo. Bom, primeiro que nem o estudo terminou, entregou a primeira fase, o estudo só vai terminar em fevereiro, eles não sabem o valor da empresa, eles não sabem quantos porcentos de ações a Sabesp vai reter, de 15, se é 30, se é 25, se é 20. Então é um absurdo, estão dando um cheque em branco para o governador de uma empresa pública importante e necessária para o Estado. Bom, e o governador tem planos de outras privatizações também, né, de transportes aí sobre trilhos, da EMAI. Como é que o senhor vê aí esse futuro com essas possibilidades? Um futuro ruim.
Porque se o governo continuar entregando as suas empresas, a Sabesp é a primeira, até porque é a joia da coroa. Mas ele quer entregar a EMAI, quer privatizar metrô, CPTM. Aliás, se deixar, vai privatizar as escolas, vai privatizar o serviço carcerário. É um governador entreguista, quer entregar o Estado para a iniciativa privada. Um grande erro. Aliás, não só o Estado, né? Assim, a gente está vendo o que está acontecendo na educação. Os professores viraram operadores de plataforma, estão destruindo a educação. Agora, diz que vai mandar um projeto para a escola cívico-militar. Nós estamos regredindo. O Estado que poderia avançar, regride em uma área fundamental que é a educação. Para além da questão das vendas dos ativos como a Sabesp, EMAI e assim por diante. Vou aproveitar que o senhor trouxe essa questão da educação, porque tem aquela proposta, já está até em tramitação aqui, mas tem a PEC de deixar ali 5% dos recursos obrigatórios que são hoje aplicados na educação para deixar com que eles possam ser aplicados também na saúde. Então, como é que o senhor vê essa possibilidade? Primeiro é importante explicar, né? Isso. A Constituição Estadual, ela, quando os legisladores a fizeram, aprovaram 30% para a educação, 30%. A Constituição Federal preconiza 25%. Portanto, o Estado deu um salto muito importante, assim como o município de São Paulo hoje, que é 33%. E assim, para usar para a educação inclusiva, para a educação. O problema é que o governo do Estado, os 30 anos, quase 30 anos do PSDB, cometia um equívoco, porque usava o dinheiro da educação para pagar os inativos. Esse governo quer corrigir, ele vai tirar o dinheiro dos inativos, vai pagar com o recurso próprio, mas ele vai também tirar dinheiro da educação, dizendo que ele pode aplicar na saúde. A saúde precisa de recurso. A saúde vive na UTI no estado de São Paulo. Quantas pessoas que estão com problema de câncer que não estão sendo direcionadas para Guarulhos, para outras cidades, porque não tem atendimento aqui. Nós temos pelo menos 7 mil leitos fechados, desativados. Então, assim, um absurdo. 7 mil hospitais poderiam ser feitos com a quantidade de leitos que estão fechados. Ou o governo olha para a saúde, mas não tira dinheiro da educação, e é possível. E de onde ele tira? Do começo da nossa conversa, dos 50 bilhões de desoneração. Ele pode tirar 10 e usar para a educação. Isso ajudaria. E não é uma briga da educação contra a saúde. As duas áreas são importantes e fundamentais. Você não pode tirar dinheiro de uma para dar para a outra. Não cobre um santo para descobrir o outro. E um santo importante. Mas parece que educação não é prioridade desse governo, até pelo que a gente tem visto com a Secretaria de Educação, com o secretário, as lambanças que foram feitas, fim do livro didático, depois muda a história, põe praia em São Paulo. Assim, é o fim da picada. Não dá nem para classificar e qualificar esse governo desta forma. Bom, o senhor tem uma opinião muito contrária, como era de se esperar sendo do PT, em relação ao governo Tarcísio. Agora, em relação ao diálogo dele aqui com o Legislativo, aliás, ele tem recebido, ele tem ouvido também os parlamentares da oposição? Ele já recebeu vários parlamentares da oposição que o procuraram para determinados temas, para parcerias do Estado. Isso é papel do parlamentar, é papel do Executivo. Agora, o problema é que o resultado é que parece não tem sido efetivo. Agora ele vai avançar na privatização da Sabesp, mas pelos corredores todo mundo diz que para isso ele precisou dar 20 milhões de emendas ou mais para os deputados que vão votar a favor. Bom, isso mostra uma fraqueza. Se você precisar negociar toda vez para votar projeto do governo em emendas, óbvio que o parlamento passa a ter uma autonomia grande. E aí vai cobrar do executivo. Isso não acontece só aqui, na prefeitura, no governo federal. Mas dê a transparência, diga, não, verdade, quem votar, vou dar 20 milhões. Porque é mais justo, é mais honesto, né, para as pessoas que estão vendo. Porque depois, quando aumentar a conta de água das pessoas, tem que vir cobrar de quem votou a favor aqui e falar, ó, quem é que vai pagar minha conta? Né? Nós precisamos mostrar o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, eu acho que isso é um problema gravíssimo e a gente não pode fugir desse problema. O governador, eu acho, e aí é achismo, ele precisa dialogar mais com a base dele, resolver o problema da base dele. A oposição é a oposição. Aquilo que nós entendemos que é importante para o Estado, favorável para os trabalhadores, nós vamos votar. Nós votamos aqui aumento dos policiais, aumento dos funcionários. Agora, nem eles votaram. Aliás, os nossos votos foram importantes. Agora, na Sabesp, nós somos contra, pelos motivos já falados aqui. Então, nós não vamos ajudar, apoiar, eles têm que se virar. E o custo disso é muito grande. Bom, agora olhando aqui para essa legislatura, né? A gente está aí numa legislatura que foi de renovação, a gente está também com um número aí, recorde de pessoas, de parlamentares, né, que se autodeclaram negros e pardos, um grande número também de mulheres, uma bancada muito grande. Como que tem sido essas discussões aqui, esse diálogo entre os parlamentares no geral, essa 20ª legislatura?
Assim, eu venho da legislatura passada, já fui vereador em São Paulo 2 mandatos, então eu já acumulo uma experiência legislativa importante. E é óbvio que quando você chega num parlamento, se você nunca teve a experiência, você vai aprender ou vai procurar aprender a se movimentar, a fazer o debate, a entender regimento, como é que você se posiciona e tal. Então, acho que a gente tem conseguido avançar. Óbvio que nos temas mais polêmicos como a Sabesp, às vezes as pessoas acabam perdendo o eixo, querendo fazer uma discussão muito mais exacerbada. Mas eu acho que as pessoas também aprendem com esse debate, aprendem com essas situações e espero que cresçam, como eu também cresço a cada dia, a cada debate aqui, a cada enfrentamento, para que a gente tenha um parlamento com uma qualidade melhor. Eu acho que o parlamento estadual, essa legislatura, se eu comparar com a passada, ela é um pouco melhor. A passada a gente teve cassação de deputado, a gente teve assédio. Até agora nós não tivemos isso, em que pese a gente tem tido aí alguns problemas do ponto de vista do debate ou das falas, mas isso é natural, você continua a discussão. O que não pode é o assédio, o que não pode ultrapassar as normas que são fundamentais numa sociedade, como a gente viu aqui no caso do MBL com o então deputado Arthur Mamãe Falei, que vai para a Ucrânia e depois volta com palavras, com expressões para as mulheres que a gente não pode permitir, não pode aceitar. Por isso foi cassado e não podemos também aceitar o que aconteceu com a deputada Isa à época, com o deputado Cury, que acabou cometendo um outro crime que está sendo investigado, inclusive fora da Assembleia, para que possa ser punido. Eu acho que a gente não pode permitir isso no parlamento. O senhor lembrou, né, do reajuste dos policiais, agora lembrando de alguns outros projetos que foram aqui. A gente teve a isenção do ICMS, teve o salário mínimo regional, tivemos aí vários projetos que passaram este ano. O senhor acredita que foram projetos muito benéficos aqui para o estado de São Paulo, até na comparação com outras legislaturas, com esse começo, né, de legislatura da passada que o senhor estava aqui, deu para avançar um pouco mais? Eu diria que o primeiro ano da legislatura passada com o João Dória foi um ano mais intenso, porque ele veio com uma sanha muito grande também de privatização. Ele não privatizou a Sabesp, mas entregou outras ou extinguiu outras empresas. Alguns projetos que o governador mandou eram projetos que precisavam ser mandados. Reajuste salário mínimo, compromisso que ele assumiu com a polícia, com os servidores, e a gente votou favoravelmente. Mas ele cometeu vários erros. O da polícia, ele arrumou uma confusão com a base dele, porque ele queria dar um aumento, mas tirar o aumento no aumento da contribuição previdenciária. Então, se cometeram vários equívocos. A oposição fez o seu papel de apontar os erros, de cobrar e de tentar ajudar a melhorar os projetos. Naquilo que nós somos favoráveis. Naquilo que nós não somos, nós vamos fazer a oposição dura, como sempre fizemos. Algum tema prioritário para o ano que vem? Não, com certeza o tema prioritário pode continuar sendo as privatizações, que nós vamos acompanhar de perto, e a eleição, as eleições municipais, que é o grande tema do ano que vem para quem está na política. Já está na ordem do dia, com as pesquisas, com os debates, com as manifestações. Então, nós vamos acompanhar muito de perto. Eu tenho como prática viajar pelo interior, tenho viajado muito. Em julho fiz 53 cidades, depois de julho já fiz várias outras. Tive agora final de novembro, início de dezembro, final de novembro, a gente teve na região de São José do Rio Preto, mas eu fiz Fernandópolis, fiz Votuporanga, fiz várias cidades desse eixo da Noroeste. Como eu tenho ido ao Pontal do Paranapanema, ao Alto Vale do Ribeira, a região da Mogiana, de Araraquara, então a gente atua em várias áreas. Isso para o parlamentar tem uma importância muito grande, porque você traz para o parlamento a sua experiência das ruas. Bom, deputado, era mais ou menos isso. Aqui a gente já tem muitos assuntos para abordar. Já fica também o convite para voltar no que vem, para estar essa expectativa aí de 2024, das novas discussões. Então, agradeço a participação aqui no podcast. Pena que foi rápido, mas que foi profundo. Queria deixar aqui um abraço a você, desejar um excelente Natal e um ótimo Ano Novo a todos. Fiquem de olho para a gente não perder aqui o bonde da história e ter mais privatizações. Bom, é isso. Esse foi o podcast da LESP de hoje. A gente recebeu o líder do PT aqui na LESP, o deputado Paulo Fiorilo, conversando aí um pouquinho sobre as atividades desse ano e as expectativas para o ano que vem. Até o próximo.